Irmãos, domingo passado nós falamos aí, né? Desenha uma igreja. Você conseguiu desenhar a igreja? Conseguiu, né? Alguns irmãos desenharam talvez o templo, né? As paredes, né? E nós então trabalhamos a ideia de que a igreja é o templo, certo? Errado. A igreja não é o templo, né? A igreja são pessoas, é o corpo de Cristo, né? São os irmãos na fé, os irmãos que vão chegando para a comunidade da fé. Isso é igreja, né? A igreja não é esse templo aqui. Então, nós trabalhamos essa ideia domingo passado aqui na igreja. E a carta aos Efésios é uma carta que você pode dizer assim, qual é o tema dessa carta? O tema dessa carta é a igreja. Do começo, do capítulo 1 ao capítulo 6 de Efésios, você tem que ter a cabeça com esse foco, né? Nessa perspectiva. Paulo está escrevendo para a igreja. Então essa carta ela pode ser chamada carta da igreja, né? Onde ela trata das lutas da igreja, das perseguições, né? Das tentações, das dificuldades. É a igreja do futuro, é a igreja do presente, é a igreja do passado, é a igreja que está em todas as gerações, não apenas na nossa que nós vamos passar, mas virá outros e outros e outros, porque a igreja do Senhor não para de crescer, amém? A igreja do Senhor não para, ela continua, e ela vai atingir, né, o seu objetivo final, que é a glória de Deus, quando todos nós seremos reunidos nesse corpo, o corpo de Cristo, como é assim chamado na palavra de Deus. Então no capítulo 1, de Efésios, versículo 1 ao 14, nós temos aqui Paulo falando sobre que Deus predestinou a igreja, escolheu a igreja lá atrás. Não foi quando as coisas começaram a acontecer, pelo contrário, antes da fundação do mundo, Deus já escolheu a igreja. Deus já elegeu, predestinou a igreja, né? Escolheu mesmo, escolheu uns, escolheu o seu povo. Predestinou aquele que Deus escolheu, Deus deu um destino para eles, que é a glória de Deus, amém? Então capítulo 1, Deus escolhe e Deus dá um destino a essa igreja, que é a vida eterna. Deus nos escolheu lá na eternidade, para a eternidade. Então a partir do versículo 15, Paulo vai falar do poder que Deus dá a essa igreja. Paulo vai tratar aqui também para que os crentes entendam esse plano glorioso que é a igreja, né, do Senhor Jesus. Que essa igreja é uma igreja triunfante, gloriosa, maravilhosa. Fazer parte dessa igreja é um privilégio para cada um de nós. E Paulo então fala que tudo isso é por causa do poder de Deus que opera na igreja, né, nesse tempo presente, e opera em todas as gerações futuras, vindouras. Esse poder que ressuscitou o próprio Cristo é o poder que está sobre a igreja, porque quando a igreja crê, quando alguém crê em Jesus Cristo, esse mesmo poder que ressuscitou Jesus é o poder que opera no meu coração quando eu falo, o Senhor Jesus é o meu Salvador. Lembra quando Pedro fez aquela confissão de fé? Jesus perguntou para os discípulos, Pedro, quem que o povo está dizendo que eu sou? Aliás, perguntou para os discípulos, né? Não para Pedro, né? Para os discípulos. E o pessoal começou a responder, uns falam que é Elias, outros falam que é esse, aquilo. Aí Jesus falou assim, mas vocês, quem que vocês dizem que eu sou? Interessante, é uma pergunta que nós temos nos nossos manuais de discipulado. A primeira pergunta é quem é Deus, né? Geralmente começa com essa aí, quem você acha quem Deus é? E Jesus perguntou para os discípulos, quem vocês acham que eu sou? Pedro, ele é impressionante. Ele já saltou na frente e falou o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O mesmo poder que havia de ressuscitar Jesus, é o poder que operou no coração de Pedro, fazendo ele professar a fé em Jesus, ele crer em Cristo.
É o mesmo poder, está aqui, Efésios capítulo 2. Muita gente quer ter poder para ver morto ressuscitar, cego enxergar, aleijado andar. Isso não é nada diante do poder da fé. Quando nós cremos, é o maior milagre, o maior poder que tem sobre a igreja, é de crer em Jesus como Senhor da sua vida e confessar essa fé diante das pessoas, diante do mundo. Este é o poder que está sobre nós. E Paulo ora para que você compreenda isso e tome posse disso, de um avivamento profundo no teu coração, um renovar da fé, da esperança, que te ajuda, sabe o quê? A vencer as lutas diárias. Esse poder te sustenta na fé para você vencer as tribulações. Esse poder te sustenta na fé na luta contra o pecado, contra as adversidades, dando você autoridade e poder de testemunhar a Cristo nesse mundo cheio de trevas, perdido. Este é o poder que está sobre a igreja. Não é qualquer poder. Não é poder de agremiação, de você entrar num clube, de você fazer parte de uma organização social, de você ter ali a sua presença e você ter direito de entrar ali. Não, esse poder é um dos maiores poderes que está sobre a igreja, de fazer parte do povo de Deus e viver na autoridade do Filho de Deus. Agora no capítulo 2, versículo de 1 a 10, Paulo então vai falar da graça, a graça que está sobre a igreja, né? E essa graça aqui manifesta a igreja que foi salva das trevas, a igreja que foi retirada das trevas e agora colocada numa nova posição em Cristo Jesus. E essa igreja foi salva não foi por obras. Essa igreja não foi salva, não foi porque ela deu comida ao pobre. Ela não foi salva, não foi porque ela deu esmola a alguém. Mas ela foi salva pela graça de Jesus. A graça do nosso Deus em nos escolher, em nos amar, em nos aceitar na presença dEle, em nos dar um destino que é a vida eterna. Isso é o amor de Deus por nós. Não tem nada em nós que fez com que Deus nos escolhesse. Não há nada em nós, né? Então, por que Deus nos escolheu? Olha, porque Ele nos escolheu, eu não sei. Sinceramente, a Bíblia fala que Ele nos amou, mas tudo bem. Mais do que isso, sinceramente, eu não sei. Por que Ele escolheu a mim? Eu não sei o porquê, mas eu sei para que Ele me escolheu. Para louvor da glória do seu nome. Porque Ele quis, porque é da vontade dEle. Porque tudo que Ele faz é para a glória do seu nome. É para a glória do seu nome. Então Paulo mostra para nós que nós estávamos nos delitos e pecados, fazíamos a vontade do nosso coração, né? Mas Deus é uma conjunção adversativa que explode no coração de cada um de nós. A situação era ruim, era terrível, uma situação de perdição, mas Deus entra na história da nossa vida e muda tudo. Muda completamente tudo, dá sentido à nossa vida, dá sentido à nossa história, dá razão de viver, fortalece a fé, edifica, não é? Transforma o nosso coração, porque a graça dEle, a misericórdia dEle gerou vida em nós, não vem de nós, é dom de Deus, é favor, é o cuidado de Deus. E agora no versículo 11 que nós lemos, a partir do versículo 11, nós temos aqui Paulo mostrando como que essa igreja foi instituída de uma forma gloriosa, maravilhosa, uma igreja rica e abençoada. Paulo vai mostrar para nós aqui. Paulo vai começar a definir e nós vamos visualizar, não é? No capítulo 2, versículo 11 aqui, esta igreja, a igreja do Senhor Jesus, a igreja maravilhosa, né? Essa igreja que é poderosa, essa igreja que nós temos a honra de estar nela, de sermos inseridos nela. E lembram, eu quero lembrar novamente,
Não é igreja presbiteriana, não é igreja batista, não é igreja metodista, não é igreja assembleia, tá, irmãos? É a igreja do Senhor Jesus. Essa instituição fundada por Cristo. Lá. E a igreja, ela não passou a existir agora. A igreja cristã, sim. Mas a igreja, ela sempre existiu desde o Antigo Testamento. Não é algo novo, tá? Então, alguns irmãos falam assim, olha, a primeira igreja foi a igreja católica. Ele está cometendo um grande equívoco, tá? No caso aqui, igreja católica romana. A igreja é católica, no sentido de universal, abrangente. Mas a igreja primeira nunca foi igreja católica romana, apostólica romana. Porque a igreja sempre existiu desde o Antigo Testamento. Desde Gênesis. Aliás, desde a eternidade. Desde a eternidade, a igreja já o existe. Nos planos, nos projetos e na vontade de Deus. E mais uma vez nós lembramos, templo, não é? É bom nós sabermos, o templo é um instrumento que Deus usa, tá? Assim como equipe de louvor, materiais da música, bancos, acessórios, tudo isso são instrumentos que Deus usa, mas isso não é igreja, ok? Isso não é igreja, nunca foi e nunca será, porque o que a Bíblia fala sobre a igreja é organismo vivo, somos nós, o povo de Deus. Isso aqui para nós são recursos, instrumentos, né, que nós usamos para a glória dele, para a glória dele. Não faça isso ao contrário, porque senão nós teremos um grande problema, porque aí nós vamos falar que o fundamento da igreja são os bancos, o fundamento da igreja é o templo, a parede, né? O fundamento da igreja são os materiais que nós usamos aqui. Não é, o fundamento da igreja é Cristo, e Cristo construiu a sua igreja de pessoas, discípulos dele, discípulos de Jesus. Então, nesse sentido, nós somos chamados corpo de Cristo. É assim que a Bíblia refere-se à igreja, corpo de Cristo, onde Jesus é o cabeça, né? E nós somos membros. Nesse sentido, somente Cristo é maior. Nós somos todos iguais, não há diferença. Há diferença de função, né? Cada um na sua função, cada um no seu ministério, cada um de acordo com seus dons e talentos, com as suas habilidades dadas pelo Espírito. E nesse sentido, cada um de nós temos dons e talentos dados por Deus, dados e capacitados pelo nosso Deus. E o mais interessante é que esta igreja do Senhor Jesus, ela nunca será destruída. Nunca será destruída. Nunca foi, não pode ser e nunca será. Por quê? Cristo, ele disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha, irmãos, pode matar os cristãos, pode matar aquele que professa a fé em Jesus, como aconteceu no passado, como acontece hoje, vai acontecer até Cristo voltar. Cristãos são perseguidos, né? Nós temos agora na África uma grande perseguição, na China uma grande perseguição aos cristãos, nos países muçulmanos uma grande perseguição contra a igreja, mas é bom eles saberem que eles jamais conseguirão acabar com a igreja do Senhor Jesus, porque esta igreja não é minha, essa igreja não é do Estado, essa igreja não é da cidade no sentido institucional, mas essa igreja é do Senhor Jesus. Nós, quando eles fazem um mal para nós, quando muitos deles matam irmãos nossos, eles estão esquecendo e eles não entendem que estão nos promovendo para a glória eterna, para onde nós vamos viver eternamente. E quando eles fazem isso, eles estão fazendo nada mais do que vontade de Deus, a vontade de Deus sendo permitida. E aqueles que estão morrendo por causa do Evangelho, mal sabem, os seus algozes, que estão contribuindo para que a palavra de Deus se cumpra.
E ai daquele que se levanta contra o povo de Deus e contra a igreja do Senhor. Ai daqueles que tocam na igreja, ai daqueles que se apropriam, ai daqueles que investem contra a igreja, porque essa igreja, ela não pode ser destruída. Alguém pode vencer Deus? Alguém pode derrotar Deus? A igreja não pode ser derrotada, porque Deus é o dono dela, Ele é o proprietário dela. Portanto, a igreja é invencível. Invencível. Pandemias vêm, mas não acaba com a igreja. Epidemias vêm, mas não acaba com a igreja. Lutas financeiras vêm, mas não acaba com a igreja. Porque a igreja é do Senhor. Ela não tem fim, ela é eterna. Ela é eterna. Glória a Deus por isso. Portanto, aqui nós somos passageiros e peregrinos. Passageiros e peregrinos. Nossa morada não é aqui. A nossa morada está com Deus, na glória eterna com o nosso Deus. Então, apesar de todos os ataques, tantos ataques, ataques ideológicos, não é? Que a igreja sofreu, ataques políticos que a igreja sofreu, morte, as tentativas de enfraquecer o poder da igreja, as tentativas de destruir a fé, a palavra de Deus, foram tantos, mas eles não vencerão, nunca vencerão, jamais vencerão. E até quando isso vai acontecer, as perseguições vão acontecer? Até quando esses ataques vão continuar? Até Cristo dizer o seguinte: cessou a pregação do Evangelho, acabou a missão da igreja nessa terra. Quando Deus se levantar e falar, agora cessou a pregação do Evangelho, aqueles que perseguiam a igreja, coloque a barba de molho, porque aí não vai ter mais oportunidade. A oportunidade se chama hoje, agora, de se render ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis. A oportunidade é agora, porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus voltará como foi nos dias de Noé. Noé construindo a arca, quantos anos? 100 e poucos anos construindo aquela arca, construindo e falando para o povo: ô gente, ajuda a construir a arca aí, ajuda a construir. Deus vai mandar o dilúvio, Deus vai encharcar essa terra com água. E o povo olhava para ele e falava assim: rapaz, você é doido, no deserto não chove. Você ficou doido? Já viu o deserto chover? Esse cara está louco, esse cara está doido. Esse negócio de fé, esse negócio de igreja, esse negócio de dadismo, esse negócio aí é conversa fiada. Isso aí é para enriquecer o bolso do pastor, isso aí é para manipular a mente dos fracos. Isso aí a religião é o ópio da sociedade. E Noé falava: gente, Deus vai inundar essa terra. Chegou um dia que Deus falou o que para Noé? Entra. Entrou somente os animais e a família de Noé. Fecha-se a porta da arca. Dilúvio cai. E o povo batendo. Abre. Agora não tem mais jeito. A porta está selada. Da mesma forma, Deus se levantará e vai dizer: acabou a pregação do Evangelho. Acabou a missão da igreja nesse mundo. Agora eu vou julgar os povos com justiça. Agora eu volto. Irmãos, isso é glorioso no sentido de que a promessa vai se cumprir e nós seremos transportados para a vida eterna. É triste porque muitos vão continuar blasfemando contra Deus e não querendo Deus, não é? Portanto, ninguém pode impedir o Evangelho de ser pregado hoje. Ninguém pode impedir. Esse Evangelho continuará sendo pregado. Na igreja do passado, a igreja perseguida, quanto mais perseguiam, quanto mais matavam os cristãos, mais esses cristãos cresciam,
se multiplicavam e se reproduziam, e a mensagem era multiplicada, pregada aos 4 cantos da terra. É assim, igreja. É assim que vai ser a igreja. Quanto mais apertado for, mais essa igreja vai se tornar pura, proclamadora do Evangelho de Jesus. Então, no versículo 11 ao versículo 13 aí que nós lemos, nós temos aí, olha só que interessante. Versículo 11 ao versículo 13 fala: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisos, por aqueles que se intitulam circuncisos por mãos humanas. Ou seja, o judeu aqui, ele é circunciso por mãos humanas. Ele achava que se ele nascesse dentro da linhagem judaica, ele era salvo, Mas Paulo falou assim: olha, circuncisão aí é só por mão humana, porque a circuncisão verdadeira é aquela que acontece no meu coração, que é aplicada pelo Espírito de Deus, em Cristo Jesus. E aí ele vai continuando o texto: naquele tempo estavam sem Cristo, estranhos às alianças, mas agora em Cristo nós, que estávamos longe, gentios, fomos aproximados pelo sangue de Jesus. Quando você quer fazer parte, por exemplo, de um dos clubes aqui de Caldas Novas, o que acontece é que você entra aí num esquema de você tem que comprar um título, Você tem que pagar um título e você poder usufruir daquele lugar. Essa é uma modalidade. Você entra, não entra de graça. Ninguém olha para sua casa: entra que eu gostei de você, alguma coisa assim. Não, você tem que pagar, Você tem que fazer alguma coisa para entrar lá. Tem que fazer alguma coisa. Ou uma outra sociedade, alguma instituição social. Nós temos tantas, inúmeras, que não entra qualquer um também. Para você entrar em uma das instituições sociais aí, você tem que receber um convite. Mas esse convite é baseado no quê? Nos méritos que você organizou durante a sua vida. Certo? Nos méritos que você tem. Naquilo que você pode oferecer também. Então há um convite para você entrar numa determinada sociedade e fazer parte daquele grupo. Na sociedade que nós vivemos é assim. Você entra, se você é chamado, e se você é chamado é porque você tem alguma coisa para dar. Então isso se chama mérito. Você é aceito baseado nisso, nesses requisitos que eles te impõem e que você pode entrar ou pode não entrar. A igreja é o contrário. É a única instituição que você entra de graça, pela graça de Jesus. Pela graça sois salvos. A igreja não exige mérito de ninguém. Não há ninguém aqui com mérito que entrou na igreja do Senhor Jesus. Todos os seus membros são aceitos pela graça, pelo favor de Deus sobre a sua vida. Todos os membros. Então Paulo, ele descreve aqui o estado dos gentios, que estavam antes sem Cristo, antes de se tornarem membros da igreja de Cristo. Paulo disse para eles aqui, para nós, vocês estavam separados, vocês estavam fora, da comunidade de Israel, separados de Cristo, estranhos às alianças das promessas, sem esperança, sem Deus no mundo. Essa era a situação de vocês, totalmente alheios. Esse era o estado que os gentios se encontravam. E é bom se lembrar que gentio somos todos nós. Todos nós. E a palavra gentil aqui significa aquele que está fora. A palavra gentil vem aí do termo gente. Você já assistiu o Chaves? O programa do Chaves, quando o Kiko aprontava com Chaves ou com o Seu Madruga ali, aí ele não era bem, ele
não acertava muitas coisas, aí ele começava a chorar, a mãe dele vinha, né, para defender o filhão de 40 anos, e aí o Kiko saía, a mãe dele dava uma prensa na turma, e falava para o Kiko qual? Kiko, não se misture com essa gentalha. É esse o termo que significa. Gentil, essa gentinha, essa gentarada, essa gentalha, esse povinho aí. Era assim que os judeus se referiam e se referem até hoje. Essa gentalha, esse povinho aí, ó, essa turminha aí. Eles estão fora, essa turma não faz parte do nosso povo, não. Né? Não faz parte do nosso povo, não. Toma muito cuidado, porque tem muita gente falando isso aí, né? A nossa igreja denominacional, se arroga disso, né? Ah, não está aqui, não está salvo. Para com isso. Né? Isso é uma bobeira. Isso é uma burrice. E Paulo combateu, talvez, tem uma ideia quanto a isso, né? Quando ele fala assim, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou não sei de quem, eu sou de Apolo. Paulo falou, peraí, para com esse orgulho bobo. Para com isso. Alguns vão se converter pelo ministério de Paulo, outros vão se converter pelo ministério de Pedro, outros vão se converter pelo ministério do Apolo, não é? Uns vão se converter na igreja batista, outros na metodista, outros na assembleia, outros na presbiteriana. Cada um vai pensar, às vezes, em alguns pontos diferentes. Vai pensar, não é? Por exemplo, o presbiteriano batiza a criança, o assembleiano já não. Fala, não, nós não entendemos assim não. Mas isso não nos separa. Não nos separa. Porque ele crê no mesmo Senhor, ele professa a mesma fé em Cristo, ele tem a palavra como regra de fé e prática. Então nós, nesses pontos, nos unimos. E nós estamos caminhando para o mesmo céu, para o mesmo lugar. Tá? Para o mesmo lugar. A mesma caminhada de fé para o mesmo lugar. Então, o judeu falava assim, não, gentil está fora. Gentil está fora, né? Esse aí é qualquer um aí. E se arrogavam de ser apenas eles os que detinham a salvação, né? Eram parte da igreja. E então Jesus, aqui o texto falou para nós aqui, o texto está dizendo para nós que Jesus, ele quebrou, ele destruiu tudo isso. Essa separação que havia, que há, e que sempre vão tentar colocar no meio essas barreiras, Jesus quebrou isso. Jesus destruiu tudo isso. O texto do versículo 13 diz assim, em Cristo Jesus, vós que estavam na onde? Longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Quem estava longe? Gentil. Quem estava perto? Judeu. Pelo sangue de Cristo, Deus quebrou toda a barreira que nos separava e nos uniu em um povo só. Em um povo só. Portanto, nós fazemos parte desta instituição, não é parede, né, mas igreja do Senhor. Nós fazemos parte desta igreja, a igreja do Senhor Jesus. Essa igreja que é indestrutível. Nós fazemos parte dela, o corpo de Cristo. E para nós fazermos parte do corpo de Cristo, não importa a raça, não importa mérito, não importa nada disso. É pela graça de Jesus, não é? É pela graça. E nesse sentido aí, a igreja do nosso Senhor é uma igreja vitoriosa, gloriosa e invencível, porque Ele nos uniu em um só corpo. Segundo lugar, versículo 14 aí, diz assim, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio a inimizade. Olha só, olha aí. Deus uniu esse povo, né, judeu e gentil, destruindo a barreira que estava no meio, trazendo paz. Lá na fundação do mundo, quantas igrejas estavam no projeto de Deus? Uma igreja. Uma igreja. Sempre foi uma igreja. O plano de Deus não contempla duas igrejas. Não contempla, né? O plano de Deus contempla
uma igreja só, judeus, gentios, né? Tanto um quanto o outro. Há alguns aí que ficam falando aí que Deus tem duas igrejas, a igreja de Israel e a igreja cristã. Né? Há uma discussão grande aí em cima disso aí, de grandes teólogos. Mas a igreja não tem, Deus não tem, o Senhor Jesus não tem duas igrejas. Ele tem uma igreja só. É um povo só. Uma só fé, um só batismo, né? É um só Deus, um só Senhor. É um só. Deus é 3 em 1. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus não tem dois povos, porque os dois povos que tinham aqui, que eram separados, desses dois povos Deus fez um povo só. É o que o texto diz para nós. O texto diz no versículo 15 aí: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, não é? Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. O que isso tem a dizer para nós? Ele tem a dizer para nós é que nós, se Cristo não viesse e morresse na cruz do Calvário, não é? Se Cristo não viesse e na cruz Ele abolisse todos esses cerimoniais, nós ainda estávamos separados. Porque os judeus têm todos os rituais, não é? O judaísmo aqui tem todas as regulamentações, toda a estrutura de legislação, e eles deveriam então atender, obedecer essas leis divinas. Era sacrifícios, né? Envolvia não comer alimentos, se abster disso, se abster daquilo, cerimoniais, ritualísticos, de sacrifícios diários, todos os dias. Ou seja, para Deus unir judeu e gentil, Ele teve então que quebrar tudo isso, abolir tudo isso, destruir tudo isso. E como é que Ele faz isso? Na cruz. Ele faz tudo isso na cruz do Calvário. Porque todos aqueles rituais apontavam para a cruz. Um dia viria um cordeiro perfeito, que ofereceria o sacrifício uma vez por todas, eficazmente. Uma vez por todas. E Ele veio, Cristo Jesus, e destruiu todas as leis em forma de mandamentos. E uniu esse povo em um povo só. Um povo só. Hoje em dia, nós vemos algumas denominações. Aí eu vou me referir a denominações. Não vou falar qual, mas eu vou falar o quê. Denominações que vão lá no Antigo Testamento e começam então a buscar rituais do Antigo Testamento para aplicar no Novo Testamento, no nosso dia de hoje. Pegam rituais lá de trás. Olha, não pode fazer isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode isso. Trazendo lá de trás. Você não pode vestir isso, você não pode comer isso, você não pode isso, você não pode aquilo. Tem que ser assim, tem que ser assado. Não pode ser nesse dia, tem que ser no outro dia. Pegam esses rituais, esses cerimoniais, essas ordenanças lá de trás e querem trazer para os dias de hoje. O que isso nos diz? Falta de entendimento bíblico, falta de uma teologia bíblica, falta de um conhecimento da palavra de Deus, não é? E quando essas pessoas fazem isso, sabe o que elas estão fazendo de novo? Elas estão colocando de novo a barreira que nos separa. Eles estão colocando novamente essa barreira no nosso meio. Estão fazendo as divisões. E isso está errado. E isso não está certo. Não é? Então, resgatando, levantando de novo essa barreira que separava judeus de gentios. Esses rituais, Cristo já destruiu na cruz do Calvário, de uma vez por todas. E nós somos um povo só. A igreja, irmãos, ela é gloriosa, porque ela é única, porque ela se reúne.
ela reúne o povo espalhado sobre a face da terra. Não há raça, não há povo, não há língua, todos nós somos um. Lembra a visão de João de Apocalipse? O que ele via? A visão de João? Eu vi uma grande multidão, povos, raças, tribos, nações, adorando o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Capítulo 7 de Apocalipse. Que lindo, maravilhoso é nós vermos o povo de Deus sendo unido por meio de Cristo Jesus. Portanto, que não haja nenhum tipo de divisão no nosso meio. Nenhum tipo. Se é orgulho no coração, que seja quebrado em nome de Jesus. Se é pecado, que seja confessado e colocado diante de Cristo Jesus. Porque nós fomos chamados para ser um povo só. Para ser um povo só. Para a glória do nosso Deus. Para a edificação desse povo. Versículo 15 aqui, ele diz, né? Aboliu, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Não tem mais judeus, não tem mais gentio, só tem um povo, o povo de Cristo, o povo cristão, a igreja do Senhor Jesus. Versículo 16, aí diz para nós, e reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Deus em Cristo, na cruz, destruiu as diferenças, somos aceitos, somos chamados família de Deus, né? Chamamos uns aos outros de irmãos, nós nos chamamos de irmãos. Leia a pastoral do boletim. Eu achei interessante aquela pastoral, lendo material sobre igreja. A pastoral do boletim é interessante. Você tem família de sangue. Você tem família de sangue. E você fala assim, essa família aqui, ela é preciosa. E o é mesmo. Mas quando você sai lá do Piauí, né? Você sai lá do Mato Grosso do Sul, sai lá de São Paulo, você sai de outros estados, ou de outra cidade dentro do Goiás, e vem para Caldas Novas, você fica longe dos seus parentes, né? Você fica longe dos seus parentes, a comunhão fica mais difícil, o investimento na vida do outro fica mais complicado, e quem é que surge e aparece nessa hora? A família da fé. A família da fé se aproxima, gente que você nunca viu, parece que você já conhece, é o quê? Há tanto tempo, porque é da família, irmãos. Isso nos identifica, nos faz ser povo, um só em Cristo Jesus. Leia aí o boletim depois e dá o seu comentário. Muito interessante, porque traz essa ideia. Porque nós todos temos acesso ao Pai, não é? Acesso em um mesmo Espírito. E a igreja, então, ela é gloriosa, porque ela reúne a família da fé. E é uma grande festa quando essa igreja se reúne. E quando ela não se reúne, ela faz festa online. Faz festa online, né? Liga lá a TV, liga o Facebook, liga o YouTube e faz festa. Agora é uma festa mesmo, irmãos, porque eu vou visitar alguns irmãos e falam assim, pastor, agora eu virei crente mesmo. Agora você virou, porque chega 20, 30 links de cultos. Se você quiser, você passa o dia todo e ainda falta tempo para você assistir os cultos que tem, não é? A irmandade agora está mais unida do que nunca. Certamente você já fez amizade virtual por meio aí dos canais de Facebook. Se não fez, está perdendo tempo. Porque há tantas amizades, né? Nas devocionais pela manhã, nós temos visto isso. Pessoas que nós não tínhamos nenhum contato, relacionamento, começam a aparecer, comentar, começa a criar vínculo já. E nós falamos a mesma linguagem. Pastor, ora por mim. Já tem essa intimidade de pedir oração. Por quê? Porque é da família. Quanto tempo você conheceu
Não sei, o programa começou tem 10 minutos, conheci ela agora. É rápido o negócio. É da família da fé. É o povo que Deus uniu. É o povo que Deus chamou. É a igreja do Senhor Jesus. Não é? Igreja espalhada aí na cidade, fora dela, no estado, fora dele, no país, fora dele. É a igreja do Senhor Jesus. É a igreja dele. E aí você pergunta para mim, por que tantas denominações? Né? Por que tantas denominações? Eu já respondi uma parte aqui, mas eu queria concluir dizendo que a igreja do Senhor Jesus, ela é só uma. Desde o Antigo Testamento, essa igreja vem caminhando. E mais precisamente, a igreja cristã, ela começa a existir a partir de Cristo, né? A igreja cristã de Cristo, no Novo Testamento, com maior evidência. E ela então começa a se expandir também, a crescer muito, muito rapidamente, não é? Essa igreja, ela começa, depois de Cristo, ela começa a crescer, as perseguições também aumentam muito. A igreja vem caminhando, a igreja que o Senhor Jesus deixou com 120 membros. Lá em Atos dos Apóstolos, eles começam a contar e já tem 5.000 membros. E depois eles não conseguem contar mais, porque é muita gente, e eles passam então a dizer grande multidão, porque já não conseguia contar mais. Mas as perseguições vieram, e a igreja teve que caminhar, enfrentar, não é? Até que no ano 325, essa igreja, ela se organiza institucionalmente, como instituição do Estado. No ano 325, ela se organiza, né? O Império Romano permite a sua organização. Aqui, quando nós vamos abrir um templo, uma igreja, uma denominação, o que nós fazemos? Cartório, registro, uma abertura de empresa, né? CNPJ, tudo. A igreja, no ano 325, então, passou a existir como instituição do Estado e passou então, a ser igreja romana. E assim, então, nasce a igreja ali, não a igreja romana ainda, mas ali nasce a igreja católica, no sentido universal, abrangente, né? Essa igreja cristã, que agora é uma igreja de todos, O sentido da palavra católico é universal, tá, ok? Então a igreja cristã, ela nasce aí com um credo confessional. Qual é o credo confessional? Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse era o credo que norteava a igreja. O que norteava a igreja era esse credo, né? É o que mostrava no que a igreja cria. E essa igreja então avança poderosamente. E a igreja cristã então ela vem andando dentro desse sistema até o ano 1000 depois de Cristo. Até o ano 1000. E em 1054 a igreja sofre uma divisão. No ano de 1054, então, a igreja torna-se a igreja ocidental, né? A igreja ocidental. E passa, então, essa igreja ocidental passa a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana. O ano de 1054. Está vendo porque não é a Igreja Católica Apostólica Romana a primeira igreja? A igreja já existia. Ela já existia e era a igreja de Cristo, a igreja cristã. Então, no ano 1054, essa divisão, Igreja Ocidental, Igreja Católica Apostólica Romana. E no ano de 1054 também, aí nessa divisão, nós temos aí a Igreja Oriental, que é a Igreja Ortodoxa, grega, né? Mais precisamente na Grécia, essa Igreja Ortodoxa. E a Igreja Ocidental, ela tem, então, como instituição, ela tem o Papa, foi instituído, né? Ela tem aí o Papa, que é o seu cabeça. E a Igreja Oriental não tem exatamente um Papa, mas ele tem um patriarca. Então, a divisão leva a essa, ao Papa, ao papado e ao patriarcado também. E no ano de 1100, né, em diante, depois de Cristo, então começa a se levantar grupos questionando a igreja, questionando os ensinos da igreja. E um desses grupos se chama
os grupos dos valdenses na Itália. E esse grupo, então, se levanta para dizer que a igreja estava muito corrompida, que a igreja tinha se distanciado da palavra de Deus, que a igreja estava longe da palavra de Deus, porque eles tinham criado o papado, começaram a criar imagens e colocar dentro da igreja, eles tinham criado os patriarcas, criaram tantas normas, tantas tradições que não estavam na palavra de Deus. A igreja estava muito rica, pomposa, uns cultos, né? Aí já não era mais culto, já era missa, né? Então muito luxo, mas podre, sem vida espiritual, sem ensinamento das Sagradas Escrituras, que traz a libertação, que traz a cura, que nos liberta dessa religiosidade e nos apresenta Cristo de uma forma pura. A igreja estava longe de tudo isso. E esses grupos então passam a não aceitar que somente a igreja detinha o poder da palavra. A igreja falava o que pregava e o que não podia pregar. Ela manipulava tudo. E então esses grupos são chamados de grupos dos pré-reformadores. Pré-reformadores. E eles vinham dizendo, olha, está errado isso, não pode continuar com isso. Sendo assim, esses grupos também começaram a se levantar na Europa, né? Valdenses, huguenotes, os huguenotes na França, né? Os huguenotes foram, alguns missionários huguenotes vieram para o Brasil a mandado de João Calvino, com a permissão de João Calvino, né? Antes aí dos holandeses. Quase que o nosso país foi evangelizado pelos huguenotes, pelos calvinistas, né? Então os huguenotes na França também começam a se levantar, começam a protestar também, não apenas os valdenses na Itália, né? E eles começam a dizer, olha, não está certo. A igreja que deveria atender o pobre, cuidar do necessitado, amparar essa turma, está usando eles, está pisando neles e arrancando tudo que eles já não têm. Então começaram a se levantar, começaram a ir contra os ensinos, e eles se levantam contra todo esse sistema, e quando eles começam a se levantar, eles começam a morrer, começam a ser queimados, trucidados, condenados pela igreja, como hereges, olha só, como hereges. Nós temos aqui alguns, Jerônimo de Savonarola, italiano, foi morto. John Wycliffe, na Inglaterra, era sacerdote e professor na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele atacou as irregularidades do clero, né? As superstições, relíquias, peregrinações, venerações. E ele então foi condenado. Só que Wycliffe morreu antes de ser condenado. E quando ele foi condenado, ele já estava morto. Então mandaram arrancar ele da sepultura e queimar os seus ossos. Olha só as aberrações. Logo após o Wycliffe, nós temos também John Hus, né? Também foi professor na Universidade de Praga, na Boêmia. E John Hus foi influenciado por John Wycliffe, pelos escritos de John Wycliffe, e defendia a igreja, uma vida à semelhança de Cristo, por dizer que todos os eleitos são membros da igreja, e que o cabeça é Cristo. John Hus também foi condenado, e ele foi condenado à fogueira, e ele foi queimado vivo, e ele morreu cantando um hino ao Senhor. Se levantaram e foram mortos. Então o movimento dos pré-reformadores começou a crescer. Nós conhecemos bem do reformador Lutero e João Calvino, mas antes deles, vozes foram importantes, porque esse movimento se tornou grande. Esse movimento foi crescendo, foi tomando força, né? E até que o dia, a Igreja Católica Apostólica Romana, então, começa, através do Papa Leão X, né? E eles vão arrecadar dinheiro para a construção da catedral lá do Vaticano. Eles começam então a arrecadar.
E eles começam então a montar um sistema de arrecadação financeira. E basicamente, John Tetzel, né, foi convocado para fazer essa arrecadação. E como é que ele fazia? Arrecadava através das indulgências, uma grande ferramenta, instrumento naquela época, para poder captar dinheiro. Olha só a frase que era dita: tão logo uma moeda na caixa cai, e a alma sai do purgatório, vendendo a vida eterna, tirando pessoas do purgatório por meio do dinheiro. Mentira. Somos salvos pela graça. A Bíblia fala isso. E eles começaram então a manipular o povo. E quanto maior o valor pago, né, quanto mais a caixinha fizesse barulho das moedas caindo ali, mais gerações da sua família anterior iam sendo libertas do purgatório. Quanto mais dinheiro você dá, as suas gerações para trás vão saindo, vão saindo, vão saindo. Então dá mais, dá mais, dá mais. E vende, e dá terreno, né? E dá terreno, e dá carro, e dá. Vamos construir, vamos construir. Já acontecia lá atrás. Já acontecia lá atrás. E é nesse contexto que um homem, então, chamado Martim Lutero, começa também a se levantar na Alemanha. E ele diz: a salvação não pode ser comprada. A salvação não pode ser comprada. E ele escreve as 95 teses. E ele diz nas 95 teses: a salvação é gratuita. É pela graça em Cristo Jesus. É Ele quem dá essa salvação. Nós não temos poder e capacidade de pagar nada. O Papa não pode perdoar pecados. Quem perdoa é o próprio Deus em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. É o que a Bíblia diz de Gênesis, Apocalipse. É só ler as Escrituras. É só ler as Escrituras. É só entrar em contato com a palavra de Deus. Somente a Escritura tem valor. Somente Cristo salva. E aí nós temos, depois de Martim Lutero, João Calvino, sistematizando todo esse conteúdo da reforma. E aí João Calvino, então, vai trazer a doutrina protestante, né? E a doutrina protestante, depois de alguns anos, ela vai sendo formulada dizendo: somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, não é? Somente a glória dada a Deus. E a igreja então vai enfrentar muitas lutas por causa das suas definições. Somente a fé, somente a graça, somente a palavra, somente Cristo. E a igreja vai então tomando força na França, na Suíça, na Escócia. E o tempo vai passando e na Inglaterra também começa a tomar força da reforma protestante. E a igreja então começa a formular a sua confissão de fé. Lembra que começou lá: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Agora, já depois de todo esse contexto, a igreja na Inglaterra vai começar a formular a sua confissão de fé. E especialmente na catedral, na abadia de Westminster, nós vamos ter os nossos símbolos de fé, onde as igrejas reformadas, então, elas organizam ali os símbolos de fé: confissão de fé de Westminster, e o breve catecismo e o catecismo maior, para ensinar as crianças, para ensinar os adultos como servir a Deus, o que Deus requer. Esses símbolos são instrumentos para que nós possamos compreender a palavra de Deus. É momentos onde nós olhamos para a palavra de Deus e somos orientados pela palavra de Deus em todas as matérias da nossa vida, matérias de fé. E é assim que a igreja então reformada nasce, não é? Volta à palavra de Deus, ela volta aos ensinos da palavra de Deus, e ela começa então a se expandir. E no ano de 1589 o Brasil recebe aqui a igreja reformada, a igreja presbiteriana vinda dos Estados Unidos, e que se torna aqui a nossa igreja presbiteriana do Brasil, comprometida com a palavra de Deus, onde nós entendemos que Cristo é a pedra, não é Pedro. Pedro não é pedra. Pedro
é, como nós vimos lá no texto original, Pedro, ele é resquício de pedra. Pedro não é palavra raiz. Pedra é palavra raiz de onde vem o nome Pedro. Pedro é pó que sai da rocha, e a rocha é Cristo Jesus. Cristo Jesus, a pedra angular, e somente Cristo é que deu a vida pela igreja. Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi fulano, ciclano, não foi. Quem deu a vida pela igreja se chama Jesus Cristo. É Ele que deu a vida pela igreja, não é outro. Portanto, a igreja é dele. E é sobre esse fundamento que nós estamos firmes, né? E nesse sentido, irmãos, hoje não tem apóstolo. Não existe apóstolos. Os apóstolos tiveram lá os 12 apóstolos, não é? E a igreja está alicerçada sobre o ensino de quem? Dos 12 apóstolos, dos profetas. Nesse sentido, para que apóstolo? Nós somos servos, servo de Jesus. Não queira ser maior que o outro, não queira, nós somos servos de Jesus. Há muitas pessoas requerendo esse título de apóstolo nos nossos dias, está errado. Teremos que adquirir e querer o título de servos, como o apóstolo Paulo disse: eu sou o principal dos pecadores, eu sou servo de Cristo, eu sou escravo de Cristo. Que Ele cresça e que eu diminua. Palavras de João. Quem era João? Primo de Jesus. E ele disse que Ele cresça e que eu, suma, diminua. Porque nós não somos nada, mas Ele é tudo, o fundamento é Ele. E Ele fundou o alicerce da sua igreja, baseado na doutrina dos apóstolos. E nesse sentido, nós somos apenas um tijolinho da construção dele. Essa igreja que está sendo edificada para a glória de Deus. Essa igreja que está sendo construída para a glória de Deus. Essa igreja que está caminhando para a glória de Deus. Não queira ser a pedra angular. Não queira ser a pedra de esquina, porque aquele que se exalta será humilhado. Queira ser um tijolinho dessa grande construção. Que Deus te abençoe, que Deus nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor, e convido os irmãos, nesse instante também da música, que pudesse, nós vamos encerrar com um cântico. E eu vou orar nesse instante pelas nossas vidas, pela sua vida. E dizer que a igreja cresce com tijolos bem ajustados, né? Tijolos que estão no lugar certo. A igreja é essa construção que não é parede, são pessoas. E pessoas bem ajustadas, pessoas ligadas, né? Pessoas que estão aí em crescimento, em qualidade, em quantidade. Deus importa com quantidade e com qualidade. Deus se importa. E Deus quer que essa igreja cresça, e nada pode impedir. Tijolos bem ajustados, tijolos espalhados atrapalham a igreja. Não é numa construção, se você tiver tijolos espalhados, atrapalha. Alguém tropeça, alguém se machuca. Mas quando a igreja tem os seus tijolinhos ajustados, é uma bênção. E nós vamos se ajustando. E precisa de humildade no coração. Precisa de ter um coração ensinável. Porque somente assim nós podemos crescer. Somente assim nós crescemos diante daquele que é o cabeça da nossa igreja, Cristo Jesus. Crescemos porque somos família, e família cresce. Família se multiplica. Oh Deus, nós te louvamos. Te agradecemos nesta manhã pela reflexão na tua palavra. Agradecemos ao Senhor pela instrumentalidade do templo, instrumentalidade dos utensílios. Muito obrigado por este local que nós temos. Obrigado, Pai,
pelo reconhecimento, Deus, na sociedade, da instituição, igreja, que está na cidade, como luz, como luzeiro, para atender o teu povo, para atender as necessidades da sociedade, do menos favorecido, daquele que carece não apenas do pão, mas necessita do alimento para a alma. A tua igreja está aqui, institucionalizada, mas também é a igreja viva do Senhor, que o Senhor abençoa, edifica. Talvez a igreja templo, parede, pode mudar de lugar, fecha as portas, vai para outro lugar, para outro bairro, para outra cidade. Talvez deixe até mesmo de existir, ou mesmo nessa pandemia onde a igreja, organismo vivo, não pode se encontrar aqui. Essa igreja permanece viva, permanece caminhando firme, forte, porque está fundamentada na doutrina dos apóstolos. E nós oramos ao Senhor, Pai, que faça frutificar, ó Deus, a tua palavra que foi plantada no coração do teu povo, espalhado sobre a face da terra. Não deixe que se desviem, não deixem que se percam. E nós cremos que o Senhor fará isso, porque as portas do inferno não prevalecerão contra o teu povo. Nós te louvamos, te agradecemos nesta manhã. Fortaleça-nos como igreja do Senhor, como tijolos bem ajustados nessa construção que o Senhor está fazendo. Não sabemos qual parte da construção, se já está colocando telhado, forro, se já está dando acabamento nesta igreja, não sabemos, só o Senhor sabe. Portanto, nos prepara, Deus, para essa inauguração dessa casa, que todos nós iremos um dia morar. A igreja do Senhor, que se encontrará nos ares, para celebrar a vida eterna. Pai, louvado seja o teu nome. Graças nós te damos. Agradecemos ao Senhor. Que o Senhor volte logo. A tua igreja precisa do Senhor. O teu povo precisa de ti, Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor. Agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus.